Então, tudo bem? Sim, e contigo. Então, queres contar aí como é que foi ver as presidenciais como imigrante? Não sei, eu não vi televisão, então só fui recebendo informações. E, e pronto, não sei, acho que no início senti. Vou confessar que senti algum alívio por ver o António José Seguro como primeiro, ou pelo menos entre os dois primeiros. Não não por achar que António José Seguro seja a salvação do país, e ele é neoliberal, do Partido Socialista, mas acho que seria bastante diferente ter uma segunda volta com o Coutrinho e com o André Ventura, não só pelo que isso significava, mas pela oportunidade de transformação ideológica, no sentido em que, sei lá, o PS é para as pessoas à esquerda, no sentido em que o país tinha sido totalmente tomado pela direita. E no início achei que o Coutrinho não ir à segunda volta até era uma coisa boa, porque o Coutrinho é de alguma forma muito mais consensual do que o André Ventura, porque com o Coutrinho não dá para, não dá para fazer o argumento de democracia contra a autocracia, mas na verdade acho que depois da reação de todos os líderes partidários, isso não é bem assim, porque, porque a maior parte deles não fez essa barreira e o André Ventura acabou por se afirmar como líder da direita. Então acho que, embora acho que seja bastante possível que Seguro ganhe na segunda volta, acho que não vai ser nada garantido e que representa mesmo uma viragem muito forte do país à direita e à extrema-direita. Preciso quando é que eu começo? Ahm, Acho que a campanha revelou um pouco que se houvesse uma segunda volta entre o Cotrim e o Ventura, seria um pouco uma cena entre irmãos. Eu escrevi uma cena um bocado sobre isso, né? Falei um bocado de como é que esta associação do neoliberalismo recente está relacionada com a extrema-direita. Usei o caso do Chile, né? Em que isso foi, bem, foi o pontapé de saída para as cenas todas do Hayek e do Friedman finalmente terem um palco económico. E, foi o que eu escrevi: um diz mata, o outro diz fola. Né? Sim, mas A isto para nós verdade. foi super acelerado. Ou seja, tudo o que aconteceu na reação dos outros líderes já aconteceu na Europa, mas geralmente não logo. Ainda havia um tempo em que as pessoas fingiam ser democratas e ainda fazem um bocadinho, não é? Quando o líder parlamentar da IEL diz mas apoio seguro e o Cotrim faz aquela declaração, pronto, tentam manter sempre alguma ambiguidade. Mas aqui Eu acho que ele a não. cedência foi mesmo rápida e imediata. Acho que o Amorim Lopes e o Blanco, que é o diretor do Cotrim, disseram que não. Quer dizer, o Amorim disse que. O da bancada disse que ia votar claramente António José Seguro. O Blanco disse que não ia votar Ventura, que é diferente, né? Pode votar em branco ou pode não ir votar. Hum, Agora, Sim, mas para eles também. afirmarem votar num socialista que é o inimigo ideológico deles. Pois, mas a questão é essa também. Também é interessante ver as narrativas dele. Estava a ler agora do teu amigo, lá do Pinto, de ela a escrever sobre isso, né? Que é um bocado aquela lógica. Não, calma, mas António José Seguro também é um bastião, apesar de tudo, da democracia liberal, e nós acreditamos, não é? Isso não é comparável com o Ventura. Portanto, também é interessante essas zigue-zagues que o pessoal está a dar, porque também, e isto por acaso bom, já lá vou, mas lembrar que o Cotrim ontem se um estudo sobre as sondagens de boca da urna e sobre os resultados, e o Cotrim perdeu os votos no último momento, nos últimos dias. Portanto, o Seguro ganhou os votos de indecisos e o Seguro ganhou o voto das mulheres que iam votar com o Cotrim. Isso é relativamente impressionante. E não é tanto a questão do assédio, também é a questão do aborto. Não é? Em Uhum. que ele disse que o homem devia ter uma. Que o problema da lei do aborto era que o homem não tinha uma opção sobre o que se ia fazer. Não é? Portanto, é interessante que na última hora os indecisos e as mulheres tinham dado uma votação ao seguro muito maior do que aquela que se previa, mesmo quando ele estava à frente das sondagens, não é? Porque se previa ali ele estar à frente do Ventura com impacto técnico e não com esta diferença de 6 7 pontos. Foi o que acabou por acontecer. Agora, o que estavas a falar do pós, né? Do que é que cada um vai fazer. Eu acho que o Coutinho, na verdade, deu o apoio à aventura, porque ele
ele disse que ia ficar neutro, mas sugerindo sempre a questão do socialismo, não é? Portanto, ia ficar neutro, mas dar pancada no socialismo. Traduz assim um bocado a ideia, ok, tipo, não vou votar António José Seguro, isso por um lado. Por outro lado, também é interessante o Seguro, para ter alguma hipótese, vai ter hipótese, mas ele tem que ignorar olimpicamente estes apoios. Quais? Todos. Acho que ele tem que fazer o percurso que ele disse que ia fazer, que já foi um percurso, e isto não estou no sentido de sou apoiante do Seguro, né? Estou a dizer isto no sentido mais tático. Ele fez uma campanha até contra o PS, né? No sentido em que quando ele aparece é um bocado contra a vontade do PS. Isso deu-lhe alguma independência que permitiu a muitas pessoas votarem nele e ainda mais votarem agora, né? Pessoas mais conservadoras perceberam, ok, ele é do PS, mas é da ala direita, não se meteu nestes filmes, não tem nada, não tem historial nenhum de processos, não tem nada disso, não é? E portanto ele tem que ignorar olimpicamente esses apoios, né? Porque senão vai criar também aquela... Estava a ver, pronto, esta lista já era antiga, mas andava aí uma lista de ontem circular de inimigos de Portugal, não é? Que era uma lista com 1000 pessoas, que inclui desde Durão Barroso a pessoas de vida justa, pronto, aquela confusão brutal. E depois foi engraçado, estava a olhar para aquilo e estava a pensar, ok, os inimigos de Portugal, que vão desde o Vida Justa até ao Durão Barroso, em geral, tudo isso em geral, não estou vão todos estar no Seguro, não é? Sim. Então é engraçado essa Mas cena é isso que, de... é isso que os apoiantes da extrema-direita dizem isso. Que é Exato, tipo, agora juntaram-se por todos do sistema, isso é que eu estou a dizer independentemente das que diferenças artificiais que andavam a dizer que tinham, e o André Ventura é a única pessoa que quer mudar o sistema. não, mas por isso é que eu estava a dizer que o Seguro, para ter alguma abordagem tática, é ignorar isso tudo, é continuar a fazer o percurso dele, ignorar isso tudo, porque de facto os votos dele vão do António Filipe ao Mário Mourinho Lopes, não é? Uhum. E isso põe as coisas em perspectiva um bocado estranhas, também de sinal dos tempos, mas é o que vai acontecer. Entretanto, também está a ser muito propagada a atitude do Montenegro. Eu, por acaso, acho que o Montenegro, obviamente, quer que seja o Seguro presidente, obviamente, não tenho dúvidas sobre isso, mas o ponto onde chegámos, ou seja, o ponto em que ele conseguiu chegar com tudo o que ele fez estrategicamente, politicamente nos últimos anos, faz com que ele agora não possa dizer que apoia o Seguro, não é? Exatamente pelo que tu disseste também. Mas é obviamente que para o Seguro ter mais hipóteses, ele não pode dizer que apoia o Seguro, porque isso ia queimar o Seguro. Mas também é interessante da maneira como ele Como está que o Marcos embranhado. Mendes. Não, mas isso, por exemplo, isso é curioso porque isso era uma forma de fazer a coisa, que era o Montenegro ou o PSD não podiam dizer que apoiavam o Seguro, mas o Marcos Mendes podia dizer que apoiava o Seguro, né? Ou que ia votar nele. Apoiar é diferente de dizer que vai votar, não é? Uhum. Pronto, e isso era uma forma, era uma saída estratégica que ele podia ter. Ele não pode o fazer porque o Montenegro não fez muito diferente do Costa, não é? De criar ali uma barreira de agora se eles a charneira impedir a extrema-direita de votar nele. Só que entretanto ele tem uma política já tão difícil de distinguir do Chega, do ponto de vista prático, legislativo, que de facto o pessoal, para estar com meias tintas, vota no Ventura, né? E o que vai acontecer agora é isso, é para haver uma porcentagem grande de pessoas, é interessante depois aferir no fim quantas, se 10%, se 12%, ou de pessoas novas que vão votar no Ventura, que nunca tinham votado. Uhum. E isso é um crédito político que depois ninguém vai poder tirar. Não, eu acho E que às se alguma tantas o que coisa vai... conseguiu Espera aí. fazer, especialmente na relação com o Coutinho, foi normalizar-se. Claro, mas é que agora o Ventura vai ter, para alguém que quer ser Primeiro-Ministro, que não é o caso do Seguro, e que está à frente de um partido político, que é o segundo maior partido neste momento, ele vai ter um capital de votos que nenhum Primeiro-Ministro teve eventualmente nos últimos tempos. Não é? Então se vai dar uma grande força ao Ventura, e agora tens o Montenegro a fazer a cena ridícula, a dizer que está no centro e que a eleição é entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, não é? Que é bem engraçado. Portanto, é giro que é que algumas pessoas de nós vão ser, não é? Quando tu já podes chamar Escardalho ou António José Seguro, que é uma pessoa do PC ou do Bloco, ou uma pessoa não partidária de esquerda, não é? Vais chamar essas pessoas do quê, não é? É Acho que o Ventura engraçado. tem um caminho bastante facilitado para a criminalização. Para a cena terrorista, como já fazem no Reino Unido com a Palestina e com outras coisas. Claro, claro, a questão passa por aí Por também. inimigos da nação, Ele, mas a sério. eu sei. E ele já deu 3 entrevistas. Se daí não reparaste, não tens televisão portuguesa, né? Mas ele já deu entrevistas em 3 canais.
desde domingo, que é inacreditável, hoje é quinta, Uhum. não é? E então, já, estamos assim. E sobre a Não vais dar mais. esquerda, o Pedro Pinto no início vangloriou-se de a esquerda toda, acho que teve menos de 5%, acho que é o PS. E pronto, eu acho tipo, eu não vou dizer tipo, porque no outro episódio eu estava a ouvir e disse tipo muitas vezes e quero já pedir um bocado de desculpas, porque é um tique super chato. Mas eu acho que eu senti-me muito frustrada a ver aqueles resultados e senti-me muito frustrada muitas vezes ao longo da campanha e não por não reconhecer o percurso pessoal. Por exemplo, acho que a Catarina Martins é uma boa candidata, é uma boa oradora, tem bom ar, fala bem, percebe o país, etc. Mas eu acho que hum, enquanto a direita já percebeu claramente as mudanças, ao ponto até de surpreender os outros, não é? De que hoje há uma diferença entre a direita, mesmo incluindo a extrema-direita e a esquerda. Acho que a esquerda ainda está a fazer política num tempo que já não existe. E todas as campanhas refletiram um bocado isso. Nós já falámos da ideia da seriedade. Uma palavra que para mim se devia abolir é a decência. Foi um bocado, não sei, acho que todas as campanhas foram um bocado o clássico moralismo da esquerda, que já é cansativo, que parece prepotente e arrogante, e foram campanhas muito fragmentadas a disputar os mesmos 5%, 6, 7 no máximo, a disputar o mesmo eleitorado. E essa incapacidade de alargar, acho que podia ser um bocado interessante discutirmos mais estruturalmente porque é que não acontece, porque é que a esquerda não é vista como o voto dos pobres, é visto como o voto da classe média, média alta, formada, muitas vezes até feminina. Como é que essa sociologia eleitoral e representativa nos próprios partidos se deu para falar de uma certa forma, para representar um certo tipo de pessoas. Por exemplo, aqui quando eu estava a fazer uma distribuição na França Submissa e um amigo meu agora está num grupo e, eles estão, e para eles o voto é indissociável da classe. Eles têm a certeza que têm os votos nos bairros populares. E depois há zonas já em Paris que são zonas mais ricas, que tendencialmente votam ou para os centristas ou votam para a extrema-direita. E é um bocado interessante como é que em Portugal a esquerda está posicionada como os centristas estão noutros países. Epá, aqui a questão da nossa conversa é que depende vá lá, vamos chamar aqui o índice de seca que é ouvir-nos. Depende um pouco da quantidade de programas que as pessoas já ouviram, né? Porque, assim, a sério, epá, é a terceira vez que estamos a falar sobre este assunto. Sim, mas também estão a Sempre acontecer com, coisas que justificam. sim, sempre com rescaldos diferentes, né? Com ressacas diferentes, mas todas estão a justificar ainda mais o diagnóstico que nós fizemos. Nós tínhamos dito aqui há 2 programas atrás, ou eu tinha dito, pronto, não vou pôr isto na tua palavra, na tua boca, mas que as criaturas de esquerda pareceram muito defensivas dos seus partidos e defensivas da sua postura legislativa e partidária, etc. E que isso seria um risco e seria mau porque as presidenciais podiam ser um espaço de avanço no discurso e não da decência, da seriedade, nem da barricada, né, da defesa da Constituição, devia ser algo mais para experimentar um avanço. Isso não foi feito, teve-se menos de 5%. Agora, há uma série de justificações que eu estou andando a ver. Uma justificação é sinal dos tempos. Sim, sinal dos tempos. No sentido em que não há espaço mediático, está-se a alienar as pessoas, tudo bem, mas isso nós sabemos. E temos que, na Sim, mas mesma. isso eu. Se espera, deixa na mesma saber como lutar por isso e como ter políticas e uma forma de agir que vão de encontro às pessoas, porque elas também estão à espera que algumas tenham resposta para a vida delas e neste momento não têm. Não é? Isso é uma responsabilidade da esquerda também. A gente tem que assumir isso. Não estamos a ter respostas, quer dizer, não tem que assumir nada, mas pronto. Temos que ter respostas para as pessoas e não estamos a ter, não é? E por isso vai parar lá está essas questões de decência e depois cruza com esse público altamente formado que só vota na esquerda, etc. Isso por um lado. Outra questão, só para acabar, já te passo. Interessante também é a avaliação do voto útil. E eu queria lembrar que tanto. E não está em causa que eles não fizeram, agora vou gozar um bocado, uma campanha séria e decente, estás a ver? Agora o problema é que as presidenciais sempre foram eleições de voto útil, sempre foram, porque não tem uma.
não tem uma proporcionalidade, não é? Ou passa ou não passa, estás a ver? Ou acreditas ou não acreditas. E, e tendo os dois partidos mais tradicionais, o Bloco e o PC, o pior resultado de sempre, não é? É mais uma eleição que estamos aqui a discutir em que não me parece que se está a olhar para isso com seriedade e com vontade de mudança efetiva, de fazer o que eu te disse, que é dar uma resposta aos eleitores. E depois, essa cena do sinal dos tempos, e também não é bem verdade, porque apesar de haver este contexto de uma liderança do mundo com este espectro da direita, a esquerda não está morta em todo lado. Há muitos exemplos, desde os comunistas da zona francófona da Bélgica, desde o Der Link, desde o Mandame, pronto, cada um na proporção do que é ser esquerda no seu local, não é? No próprio Estado espanhol, a nível nacional e a nível também das regiões, não é? Do que se passa na Catalunha, do que se passa em baixo. Portanto, a esquerda, em muitos locais, tem uma força brutal, não é? E continuamos com esta história só nós sabemos o contexto mediático, sabemos isso tudo, mas parece-me tudo desculpas que tu vais agregando para não fazer nada e ires de encontro a uma extinção que só aí perdes a legitimidade de agir e que vais dar lugar a outros para poder fazer. Porque de facto é o que está a acontecer, estão a caminhar para a extinção, de algum modo. Quer dizer, teres três pessoas que são cara de três partidos, porque foi essa a opção, terem menos de 5%, terem 4 e tal por cento, é muito mau. E outra questão que também está a aparecer, que é nessa lógica justificativa, é que as pessoas dos partidos estão a justificar este resultado com isso tudo, com a alienação, com o sinal dos tempos, com os mídias, etc. Mas depois acaba por ser curioso porque as pessoas dos partidos estão, ao assinalar isso, a assinalar também a sua própria derrota, porque isto nem sequer é uma eleição que é suposto ser partidária. Portanto, é engraçado que se ponham à frente a defender isso dessa maneira, estás a ver? Quando isto se vira contra si no argumento, porque isto nem é suposto ser uma eleição partidária. Portanto, ninguém lhes pede para avançarem com desculpas, estás a ver? Estão a acusar-nos que a derrota e a culpa é nossa. Nem era suposto avançarem com essa cena. De facto, demonstrou que a eleição foi, de facto, partidária e não contra pensamento. Não sei, a mim mete-me nojo cada vez que alguém tenta fazer spin que foram bons resultados. Primeiro, eu vou começar tipo só a vomitar cada vez que ouvir um certo tipo de discursos. Eu vou tipo vomitar cada vez que alguém disser que foram bons resultados. Eu vou vomitar cada vez que alguém disser que essa coisa do ar dos tempos. Porque já não aguento. Ou seja, também acho que é uma coisa que parece, a expectativa parece. Eu não sou de esquerda porque achei que era fácil ser de esquerda e se calhar houve um período até um bocado excepcional em que havia alguma aceitação por um outro tipo de discurso. Mas na maior parte da história não foi assim. Ninguém vai dizer às pessoas durante a luta pela abolição da escravatura que era mais fácil do que hoje porque não havia Facebook nem Twitter, nem havia Elon Musk. Ou às pessoas na luta na Revolução Industrial que na altura havia níveis de instrução muito mais baixos, haviam condições muito diferentes, ou seja, cada tempo tem os seus desafios. Mesmo acho super presentista fazer uma análise de hoje é mais difícil do que nunca. Também já, a extensão do fascismo já aconteceu, o autoritarismo na história já aconteceu, já houve em alguns sítios a capacidade de responder, noutros não houve. A esquerda já foi derrotada várias vezes, ou seja, isto é mais uma, dentre outras, teve as suas vitórias e faz parte do percurso e há um tempo que é longo. Mas dizer que isto é impossível de superar, então é mesmo dizer, por favor, saiam da frente e deixem os outros passar. Mas isso foi o que eu disse no outro programa, lembra? Ou seja, que às tantas o que está a acontecer, o que é estranho estar a acontecer é que tu vês uma repetição de padrão, não vês uma vontade de mudar, de criar novas formas de o fazer, mas ao mesmo tempo os partidos que existem só têm legitimidade para o fazer, aparentemente, né? E até de algum modo dificultam novas hordas de movimentos de esquerda aparecerem, mas às tantas o que parece que está a acontecer é que vai ser preciso a sua extinção do ponto de vista de eleição, não de sua extinção, eu não acho que os partidos vão necessariamente acabar, mas a extinção no sentido de eleger alguém para haver outras coisas que avancem, estás a ver? E isso demonstra também uma fraqueza enorme de olhar para o que está a passar na sociedade, de renovação, de métodos, de plataformas, de forma de se apresentarem a público e aos eleitores, estás a ver? Sim, mas acho que poderia haver capacidade de reagir, mas a capacidade, essas explicações todas ultra estruturais do neoliberalismo, do egoísmo, depois quando entra nessa coisa super moral, são irritantes, porque é uma forma de chamar as pessoas burras. Vocês não votam em nós porque não percebem a solidariedade, não votam em nós
porque são menos instruídas, não votam em nós porque são egoístas. Isso até a militantes de esquerda às vezes ouvem essa conversa, que é super irritante, que é uma forma de reconhecer as falhas sempre nos outros, nos eleitores, no país, e não nisso, não é? O que é que um partido dá? Como é que as estruturas dos partidos não mudaram nada? Nada, tipo nenhuma. Podem mudar de líderes, mas não mudou nenhuma, nada da estrutura. Que eu Não, e vou acho dizer uma coisa prática que é gravíssimo. nos territórios onde eu trabalho, tu tens redes de solidariedade muito fortes, que tu dirias, se tivesses que aplicar uma matriz de de esquerda, formas de atuar, de apoio mútuo, estás a ver? E depois as pessoas não votam à esquerda. Mas têm um Uhum. comportamento na sua base territorial que é tradicionalmente de esquerda, que é antissistémico. Agora estavas a falar disso tudo. Que é antissistémico, que é perigoso no sentido em que tem filiações não institucionais, não é? Que é isso que o Estado liberal mais tem medo, que as pessoas tenham relações entre si que tu não consegues controlar, não é? E eu vejo isso acontecer, mas depois, quando chega à parte eleitoral, há um corte brutal das pessoas olham para a sua prática, também são alienadas, é evidente, mas depois olham e não pensam, isto tem a ver comigo. Depois também, na verdade, não tem a ver, porque aquilo que estás a falar, que é o processo em si, também interessa, não é? E se o processo da minha participação democrática é passar por estruturas rígidas, que têm um discurso estranho, que não toca no meu, que não me dão a mão para eu participar, quando isso acontece, o processo conta. E, portanto, para além disso, o processo conta e a decepção é maior. A decepção é maior porque é no moralismo que tu falaste, que é, então, aqueles são os que supostamente deviam estar abertos para mim, não é? Mas são intocáveis, no sentido de eu não consigo chegar-lhes com a mão, não consigo tocar-lhes, eles não vêm cá, eu não. Estás a ver? Então a decepção é ainda maior e a revolta é maior para não votar. E aí vem aquela questão que nós já falámos muitas vezes, que é da chantagem moral sobre o voto e eu não devia votar. As pessoas, tipo. Nós até falámos com outro exemplo, né? Mas era aquele exemplo até da greve geral de. Querem comida na mesa, mano. Vão querer um moralismo com a minha fome. Sim, eu acho um bocado inacreditável que partidos que sejam principalmente eleitoralistas possam dizer que resultados eleitorais não são importantes. Que Acho que? Que não ouvi, não que ouvi. partidos que são principalmente eleitoralistas possam dizer que resultados não são importantes. Sim. Óbvio que são. E outra coisa que me está a acontecer, que é esta. E digo de um lado como digo do outro, não é? Que é. Nós tivemos legislativas e a CDU ficou à frente do Bloco. E na altura eu vi algum testemunho, não é, de pisar, de passámos o bloco, estamos à frente do bloco, somos mais qualificados. E nós falámos sobre isso, não é, até sobre aquela questão da vida real versus audiência, a estrutura mais orgânica do PC versus a parte da audiência do bloco, e essa parte tem sido perdida, mas apesar de tudo tens um fio de massa social que permite ganhar esse voto, né? E agora está a vir o contrário também, que é pessoas do bloco olharem, e estou a dizer isto no sentido de, não estou a dizer ninguém oficial, né, de falar das minhas conversas, olharem com essa satisfação de ficarmos à frente do PC, que a Catarina ficou à frente do António Filipe, não é? Outras conversas E que são para vomitar logo. não, e portanto, no estado em que estamos a discutir entre 2% e 1,4%, não sei o quê, estar neste tipo de discussão, é autofagia, é mesmo. Esquece, há muita coisa a fazer e a última coisa é esse tipo de equilíbrio de quem ficou à frente de quem, neste Sim, eu momento. acho que se as pessoas celebram maus resultados, faz-me sempre lembrar os alunos que têm dois e celebram que não tiveram um. Há sempre uma coisa de Eu se acho que estão é pior que contentes isso. com terem tão maus resultados, celebram tanto um mau resultado como um bom, então se Não, mas calhar acho que aqui é pior merecem os que maus isso. resultados que têm. Mas aqui é pior que isso. Porque isso do aluno, pronto, o aluno pode ser vítima de boas coisas, não é? Está bem, De mas não ter meios, não ter condições. Aqui é mesmo pior do que isso. isto com a sociologia. Não, tens professor, tens que estar sensível a isso. Então, e a senhora professora, como é que foi a ressaca do PSG Sporting em Paris? Eu não Conta lá. acompanho nada, mas agora, como estou a fazer aquele trabalho de futebol, então há bem vezes que eles estão a pesquisar coisas e eu leio sobre bué coisas de futebol, até porque em França há muita literatura sobre desporto e há montes de livros sobre a cultura desportiva e toda a gente, os jovens fazem muito desporto, ou pelo menos gostam muito de desporto. Uma coisa muito normal também. Mesmo não só futebol, outros tipos de coisas. Então pronto, foi engraçado. Vi dois gêmeos em que um estava a tentar atirar a t-shirt do Sporting do outro. Mas pronto, passando então assim para a minha reação nacional, é a reação aos votos dos imigrantes, emigrantes,
que é baixíssima. Eu até quando vi os números gerais fiquei mesmo, isto é uma coisa tipo escandalosamente baixa, que são no geral 95%. Em particular são diferentes. Eu acho que na Bélgica e na Europa foi onde houve o melhor resultado de participação, foi cerca de 13% de quem está recenseado, enquanto em França foi 2,61%, nos Estados Unidos foi 2%. Pronto, isto tem muitas explicações materiais, há poucos sítios de votação, muitas pessoas têm que gastar muito dinheiro para ir votar, alguns dias são nos dias de trabalho, ou seja, as pessoas já não têm inclinação para votar. Quanto mais adicionadas 5.000 dificuldades de geográficas, de que eu não moro nos centros das cidades, económicas e mesmo temporais, não é? Do trabalho e de sair do trabalho para ir votar, torna mesmo quase impossível quase a maior parte das pessoas, não, a maior parte das pessoas mesmo conseguir ir votar, mas na maior parte dos sítios a eleição é para André Ventura e em alguns, pronto, além do discurso nacionalista, que eu acho que fora é entendido de forma um bocado diferente do que também dentro. Eu acho que os imigrantes tendem muito mais a agarrar-se a símbolos nacionais do que uma pessoa que está cá e associa o nacionalismo a outra coisa. Também o discurso xenófobo e que o André Ventura faz, que em algum eleitorado é mais há mais recepção, especialmente, por exemplo, em França, um bocado como resposta à imigração árabe e à vontade de distinção, mas apesar disso, como o resultado é tão pouco expressivo, e às vezes a diferença entre o primeiro e o segundo são tão poucas pessoas, são dezenas de pessoas, e o Chega realmente investe bastante na imigração, é fácil conseguir uma minoria que vá votar. Ou seja, mesmo Yeah. taticamente, não é uma grande dificuldade Sim, sim, sim. conseguir 4.000 pessoas para ir votar, face ao outro que conseguiu 3.000 e tal. Pá, eu em relação a isso, pá, só aqui uma piada, já agora, que é nos updates das eleições, como alguns votos fecharam mais cedo, como na China, o Expresso chegou a publicar uma notícia autónoma, que estava nas redes sociais, a dizer que Marcos Mendes venceu na China com o dobro dos votos não classificado. Portanto, só esse wishful thinking que o Expresso teve ali a determinada altura. Sim, dizer que também há diferenças de voto interessantes na medida proporcional daquilo que tu falaste há pouco sobre os eleitores em Portugal, que é onde tens locais de massas populares portuguesas, ganhou Chega, onde tens locais de migração não tão popular, mas mais cosmopolita, no sentido de É não grandes. seguro, como é a Inglaterra. Yeah. Pronto, isso é interessante essa questão. Depois, que é só em relação ao que tu disseste, ressaltar um problema que tem sido regular e que eu acho que as pessoas têm que ter alguma consciência. Até tu agora falaste um bocado sobre isso, sobre quem vai votar e como é que vai votar, etc. Que é, de repente, há aí uma campanha brutal contra os AVECs, Yeah, acho bem mau. não é? Pronto, e só referi que o pessoal, pá, por favor, tenham um juízo. Não só contraproducente, mas Tenham um juízo. ofensivo e não é real. Porque é isso, Sim, estás a tenham um dizer que juízo. em 100%, 3% das pessoas Foram votaram. votar, exato. É Só tenham super, um bocado de super respeito e tenham um minoritário. juízo. Yeah. Pronto, é isso. A minha reação nacional não trazer a quem nos ouve nenhuma surpresa, tem a ver com este processo que está a acontecer hoje, estes dias do 1943, não é? Ah, Com ok. cerca de 50 arguídos, 30 e tal pessoas detidas que vão conhecer as medidas de coação. Quiçá, nos tempos em que estão a correr, possa ficar surpreendido por estar a dar ênfase a isto. Lembrar que há muitas pessoas na rua que já levaram pancada e ameaças desse grupo e que nos Uhum. parecia mais ou menos intocável, não é? E pronto, vou ver o que é que vai dar, não vou dizer muito mais, só ressaltar isso, se em França E é recebeste isso. sempre muito revelador haverem sempre forças de segurança quando são Sempre. apanhados grupos neonazis. Sempre, e pessoal do Chega envolvido, candidatos do Chega envolvidos, a advogada deles é apoiante do André Ventura, portanto também é engraçado assim, brasileira, é engraçado assim como tudo aquilo que a gente imagina à distância, depois quando vai acontecer, acaba por acontecer como nós achamos que vai acontecer. É coisa que depois não podemos dizer que não sabíamos. Exato. Então e. Internacionais. Yeah, mandei. Então, a minha internacional é a suspensão do Acordo Mercosul, que é um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Espaço de Comércio da América Latina.
Houve aqui muita contestação, especialmente dos agricultores dos países onde ainda há pequena e média agricultura também, além das confederações. Por exemplo, em França e na Bélgica, depois em alguns países, Países Baixos também acho, houve muita contestação. Eu passei tipo um dia a ouvir tratores em protesto, pronto, foi uma coisa muito ativa porque há muitos problemas com este acordo, no sentido de não haver salvaguardas da competição entre produtos europeus e produtos da América Latina que vão ficar mais acessíveis para os consumidores do que produtos feitos por produtores europeus, o que torna a sua atividade, que já é para pequenos e médios pouco lucrativa, ainda mais dificultada, além de toda a regulamentação que a União Europeia impõe sobre estes pequenos e médios agricultores. As confederações também têm protesto, embora a situação delas seja um bocado diferente e há a questão do lobby, etc. Mas foi muito importante, aqui muito importante, e em França todo o Parlamento tinha votado contra, todo, unanimemente, e o acordo à mesma estava a avançar, e Macron até diziam que no último momento ele votou contra, embora já soubesse que o acordo ia ser aprovado, porque para ele também é um trunfo geopolítico. O Lula, também o presidente de esquerda, muito apoiante deste acordo, que é um acordo neoliberal, a dizer que não ia esperar mais tempo também por fazer. Já tive discussões com pessoas que disseram que era uma forma de, geopoliticamente, de nos afastarmos dos Estados Unidos, embora isso não esteja a acontecer, por exemplo, na questão do abastecimento de combustível, é principalmente norte-americano, isso foi uma escolha ativa, como uma escolha ativa de, agora reagir um bocadinho, mas a escolha ativa, como vimos com o Macron a dizer que o que o Trump fez na Síria e no Irão eram grandes trabalhos, mas na Groenlândia já não concordamos tanto, ou seja, é mesmo ambíguo dizer que há esse distanciamento, mas esse acordo estava a ser aprovado pela Comissão Europeia, já tinha sido declarado como aprovado com os governos brasileiros, que também levanta toda outra questão sobre legitimidade. Quando um país central diz que não, quando deputados do Parlamento Europeu dizem que não, que a Comissão Europeia possa só avançar, a União Pronto, Europeia... deixa acrescentar essa parte, né? Ontem houve o bloqueio do Parlamento ao acordo. Sim, era isso que eu queria chegar. Isso foi, era isso que eu estou a reagir, que é esse bloqueio, e agora o acordo está suspenso, porque o Tribunal de Justiça Europeia vai decidir quem é que pode decidir sobre esse acordo, se é a Comissão Europeia de forma ilegítima ou se é o Parlamento Europeu, onde houve uma votação também muito grande contra este acordo, mas pronto, faz-me um bocado parecer que a União Europeia é uma relação tóxica, em que as pessoas assinam um acordo e no final já venderam a alma toda. Né? E pode demorar 18 meses essa decisão. Quer dizer, o timing político é interessante, não é? Que é uma coisa que está a ser combinada há 20 anos e de repente esta ideia de realinhamento, não é? Do espaço internacional, e tu pensas, já politicamente é interessante, não é? De repente os Estados Unidos está a atacar a Europa, está a atacar a América do Sul e eles unem-se num mercado comum de alguma maneira para alguns produtos. Pronto. É evidente que há Mas muita é coisa aqui em causa. toda Há essa muita coisa aqui em relação é feita causa. de uma forma extremamente neoliberal. Claro, e pronto, ia começar por aí. Pronto, para começar, tu podes até com este acordo, isto não é uma questão paternalista, só dar o exemplo, acelerar, por exemplo, a desflorestação, por exemplo, no Brasil, não é? Para a criação de mais campo para a exportação, para este acordo, etc. Pois há outra coisa que as pessoas não têm noção, mas. E tem a ver com essa deslealdade que os agricultores europeus também se queixam, que é a questão dos pesticidas. Porque há uma regulamentação europeia que te impede de usar determinado tipo de pesticidas que não existe no Brasil, por exemplo, ou não existe na Argentina, ou não existe nos países. E, portanto, estás é pouco balanceado nesse sentido, não é? Por outro lado, mas por outro lado também lembrar que quem ganha bilhões por ano nesse negócio são 3 empresas europeias, basicamente. São 3 grandes empresas europeias que vendem os pesticidas que são proibidos aqui para a América do Sul, não é? Portanto, também esta questão aqui climática, da aceleração da forma como tu produzes, da qualidade como tu produzes, versus portanto, a falta de competitividade neoliberal tem a ver com isso, não é? Com essa capacidade, tantas empresas têm bué interesse nisso. Eu posso mandar a um documentário já com uns anos, 2019, da Arte, sobre essa questão do Mercosul e sobre a questão dos pesticidas, não é? Porque depois essa aceleração
quando falei da deflorestação, mas também do uso dos pesticidas, está a matar a gente inteira na América do Sul. Não é? Por exemplo, na América do Sul ainda os grandes fazendeiros ainda usam aviões para espalhar pesticidas que são cancerígenos e proibidos na Europa, não é? Portanto, espalhar por cima das populações, não é? Portanto, não, há uma série de coisas que estão a acontecer que vão, ainda por cima, deteriorar ainda mais a relação das pessoas que habitam nesses locais com os seus recursos, com o seu meio ambiente, com a sua ecologia, estás a ver? E então, também há essa questão, ou seja, eu posso-te falar, sim, e não falei disso que tu falaste, sobre a questão dos agricultores, médios e pequenos agricultores da Europa, mas há esta questão toda, não é? Que é, isto vai acelerar ainda mais este processo de extrativismo também naquele lado do mundo. E a tua? Não, ia falar, pronto, sobre o carne e sobre o que ele disse em Davos, porque cruza um pouco com o que nós falámos aqui, não é? Semana passada, que está tudo ai ai ai, a Cavalieri diz qual é o problema, é uma comentadora portuguesa, de atacar um país por causa do petróleo ou todas as coisas que o Trump diz, e de repente ai ai ai, o multilateralismo é que era bom, não é? E nós até na nossa descrição do podcast tínhamos tipo, o que o pessoal quer é voltar ao cinismo, como se o cinismo tivesse tido altamente, como se tivesse fazer parte do sítio onde chegamos, não é? E o Mark Carney fez aquelas declarações, estavam muito bem fundamentadas, em que ele fala sobre esse cinismo, não é? Sobre essa sonsice que se teve que criar do direito nacional, a fingir que era uma coisa que defendia os médios e os pequenos, mas que é verdade, era sempre uma coisa para defender a hegemonia americana, e que estamos a chegar a um novo local. Isso parece muito bonito, essa conversa, porque é uma conversa que toda a gente tem e sabe, mas não houve nenhum líder diz ele disse-o, pronto. E agora é importante, ele disse-o numa perspectiva neoliberal, portanto agora é ver o que é que se faz com isso, evidentemente, mas eventualmente são coisas como o acordo Mercosul, a União Europeia. A resposta para isso. E pronto, e no fim queremos falar sobre a CAN. A Andrei está muito impressionada com a CAN. Conta-nos. Não, eu não conhecia a CAN e aqui um monte de pessoas estão sempre a falar sobre a CAN. E depois fui um bocado perceber o que é o Campeonato Africano Das Nações. das Nações. E ontem eu estava a ler um bocadinho até a história, que é muito interessante, porque aquilo já tem mais de 60 anos e até achei surpreendente, mesmo não saber, nunca ter ouvido falar. Pois o meu pai dizia que às vezes acompanha, também disseste que às vezes que já tinhas visto. Mas tem imensos países, começou com 3 países, depois tem uma coisa engraçada, a África do Sul começou por não ser permitida a participar, porque eles só queriam participar com jogadores brancos, e depois acabaram por participar alguns anos depois, mas é o terceiro maior campeonato internacional do mundo e eu nunca ouvi falar em Portugal. Pronto, mas acho que também há aí várias questões. Uma, não teres crescido em Lisboa, e já explico porque é que isso pode ter sido importante. Outra, isto não é uma questão de sexo, mas tipo, obviamente a cena dos homens com o futebol, não sei o quê, tem Sim, mas eu aqui também não estou a ir a campeonatos de futebol. não, mas estou a dizer enquanto cresce, não é? A nível de capital social, é bem importante perceberes isso, não é? Tens que fazer essas cenas. Pá, cara, é uma cena que eu acompanho desde que me lembro. Não muito, porque eu não tinha só 2 canais em casa e depois já tive os 4, eu não tinha parabólico, nada disso, tinha que ir a casa de outras pessoas ver os jogos. Normalmente há uma atribuição futebolística no sentido de uma pureza, e menos do cinismo tático cá na Europa, portanto há essa, do ponto de vista do jogo jogado, uma pureza maior do futebol. Estás a ver? Há essa questão. E como eu estava a dizer de não ter crescido em Lisboa, é porque obviamente que em Lisboa, embora seja mais recente essas conquistas esportivas, não é? Mas sempre que Angola ou Cabo Verde, Moçambique não tanto porque tem uma comunidade menor, mas principalmente Cabo Verde ou Angola jogam na cana. Lisboa mexe imenso, há muitos sítios na periferia de Lisboa e em Lisboa onde as pessoas juntam para ver e celebrar, e isso é sido importante. E em França, tendo em conta o colonialismo francês e aquilo que as consequências teve, tu numa escola francesa, eu lembro que quando tive escolas francesas, só muito recentemente, só a partir de 98, é que começas a ver pessoas com t-shirts da seleção francesa, que foi quando houve aquela seleção que era composta por pessoas exatamente de percursos migratórios, não é? Mas é muito mais normal encontrar t-shirts de outros países, nomeadamente de países que disputam a CAN, não é? E só uma estatística para quem nos ouve, há mais jogadores a jogar a CAN nascidos na Ile-de-France, né? Tipo na zona, da região de Paris,
do que nascidos em África. Portanto, depois também há essa relação, não é? Que é, o jogador da Cannes também é um jogador de Saint-Denis, Yeah. estás a ver, de Quatre-Vingt-Treize, dessas zonas, né? Também há essa relação. Tal como em Marselha, por exemplo, quer dizer, eu vejo muito mais pessoas na rua com o t-shirt da Argélia do que com o t-shirt da França, né? E, portanto, evidentemente é um motivo de festa, de encontro, de espaço público, de tensões. Por exemplo, eu estava a ver, obviamente que houve em França também, mas em Bilbao há um bairro que é o bairro São Francisco, que é um bairro onde eu parava já quando era miúdo lá, miúdo jovem, né, 15 a 16 anos, que agora é um bairro onde moram muitos marroquinos e muitos senegaleses, de grande tensão, não é? Tipo, até, mas foi curiosa, porque realmente a história política dos sítios define muita coisa, que é o pedido das pessoas não imigrantes que moram em São Francisco, não era para não celebrarem, foi para se criar, perto do estádio do Bilbao, uma espécie de zona de festa, para não ser no meio das ruas por causa dos petardos e não sei o que podia atingir alguém. Portanto, foi interessante, não era tipo contra aquilo, era tipo, não, bora organizar uma coisa como deve ser, estás a ver? Sim. Mas houve bastante festa também, yeah, e acabou. E tem uma questão também, obviamente, política muito forte. Os países querem muito. Tu reparaste agora, Marrocos investiu imenso para receber aquilo. Sim. E Eu estava a também ver, das independências africanas, não é? claro, isso tudo. Eh, Marrocos, estava a ver a final, pá, aquilo foi um escândalo a nível de tentativas de adulteração do resultado, a favor de Marrocos. Tinhas o presidente da FIFA ao lado do rei de Marrocos a celebrar os lances perigosos de Marrocos, naquela, para mim, para isto correr bem, tem que ganhar Marrocos. E pronto, e é assim, e acho que por hoje está tudo. É. Vá, até para a semana. Tchau.